que o exame feito pela empregadora, ele não levou em consideração a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho quando se cuida de problemas relativos à saúde mental do trabalhador. Nos últimos 5 anos, há uma ata do conselho da própria universidade a que pertencia a professora, que demonstrava inequivocamente que ela tinha alterações comportamentais, o que é reconhecido com muita lealdade no próprio recurso. A discussão fica o seguinte: o exame demissional atendeu à resolução do próprio do Ministério do Trabalho para efeito de se viabilizar apto a demonstrar as condições para a dispensa da empregada? Diz o tribunal, não, porque ele não observou a norma regulamentar que dizia respeito aos exames necessários à saúde mental. Para o relator, deve ser assegurada proteção à trabalhadora até o trâmite final do processo. Eu estou entendendo que os requisitos do artigo 273 estão preenchidos, a verossimilhança, o perigo de reparação, de dano irreparável e a necessidade de proteção até que se façam os necessários exames, inclusive que poderiam levar ao afastamento pelo órgão previdenciário e à suspensão contratual, e não abandonar a professora agora a um limbo que não pudesse ser protegido juridicamente, e aguardando-se assim o desfecho da tramitação da reclamação trabalhista. Os demais ministros da SDI2 acompanharam o relator e o recurso da empresa foi negado por unanimidade. E o Tribunal Superior do Trabalho divulgou o calendário oficial para o ano de 2017. Basta entrar no site tst.jus.br, depois clicar em servidor e, em seguida, em calendários do TST. E depois do intervalo, zelador que morava em escola pública consegue vínculo de emprego com o estado do Paraná. O Revista TST está de volta e chegou a hora de conferir alguns casos julgados pelas turmas do tribunal. E o nosso giro começa pela terceira turma. Um empregado do Banco Alfa de Investimento não conseguiu a estabilidade pré-aposentadoria por não atingir a idade mínima prevista pela Constituição Federal. Na Justiça, ele alegou que, ao ser demitido, apresentava as condições que garantiam o benefício, pois estava nos 12 meses anteriores ao complemento do período e tinha 5 anos de trabalho no banco, argumento que foi aceito pelo TRT de origem. Mas, ao analisar o recurso do banco, o relator do caso na terceira turma do TST, ministro Alexandre Agra Belmonte, reformou o entendimento do regional, por entender que faltou ao bancário os requisitos legais para requerer o benefício junto ao INSS, já que a legislação prevê a combinação do tempo de contribuição e da idade mínima. No caso, os homens devem ter 53 anos de idade e 30 de contribuição, sendo que o empregado tinha 49 anos quando foi dispensado. A decisão foi unânime. E a oitava turma concedeu a um zelador que morava em uma escola pública no Paraná o reconhecimento de vínculo de emprego com o Estado. De acordo com o processo, o zelador trabalhou durante 6 meses com a carteira assinada até ser dispensado. Mesmo assim, pôde permanecer no imóvel, mas em contrapartida continuaria a fazer a manutenção, a limpeza e a segurança do local. A situação perdurou por mais 19 anos e o zelador, então, propôs ação para requerer o vínculo de emprego. Em defesa, a Procuradoria-Geral do Paraná argumentou que o vínculo não poderia ser reconhecido, porque o trabalhador não foi contratado mediante concurso público. No TST, a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, votou no sentido de restabelecer a sentença de primeira instância, que aceitou parcialmente os pedidos do zelador. Foram levados em conta obrigações constantes no termo de permissão de uso do imóvel, além de requisitos da relação de emprego, como a pessoalidade e a habitualidade na prestação de serviços. E um maquinista que não apresentou caderneta com registro de ponto teve pedido de horas extras negado. O caso foi julgado pela sexta turma.
O maquinista reivindicou o reconhecimento de confissão ficta da empresa, uma vez que a empregadora não apresentou os cartões de ponto e, segundo o empregado, caberia à empresa apresentar a documentação. A companhia, no entanto, contestou, afirmando que o artigo 239, parágrafo 4º da CLT, prevê para esses profissionais a anotação da jornada de trabalho em cadernetas especiais que ficarão sempre em poder do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região da capital paulista confirmou a decisão de primeira instância, negando os pedidos do trabalhador. O ferroviário, então, sustentou que o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, delega à empresa a responsabilidade de manter o registro de frequência e que, de acordo com a súmula 338 do TST, a não apresentação desse controle gera presunção relativa de veracidade. Ao analisar o caso, a relatora na 6ª turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, rejeitou o argumento. O que é que disse o regional? Não se aplicaria, né, ao caso dele a regra geral do 74, parágrafo 2º, porque ele teria disciplina própria no artigo 239, parágrafo 4º da CLT. E isso foi um fundamento central, decisivo, que foi utilizado pela Corte Regional. O regional afirmou que não é possível exigir do empregador o controle da jornada porque as cadernetas não estavam em poder do empregador, e sim em poder do empregado. Segundo a ministra, além de o trabalhador não ter apresentado as provas, a empresa comprovou o correto pagamento das horas extras e do adicional noturno. Por maioria, o agravo de instrumento foi negado. E o nosso giro de notícias continua. Nós seguimos agora para a 2ª turma. Uma empregada do Grupo Editorial Sinos, do Rio Grande do Sul, vítima de assédio moral pelo diretor operacional da empresa, vai receber R$30 mil de indenização por danos morais. Na audiência de instrução, o preposto da empresa declarou que não tinha condições de confirmar se o diretor de negócios apresentava comportamento inadequado e nem se a empregada chorava no local de trabalho por conta do tratamento recebido. Em primeira instância, a empresa foi condenada a indenizar a trabalhadora, mas no TRT do Rio Grande do Sul, o entendimento foi de que não houve comprovação do assédio. O caso chegou ao TST. O relator, ministro José Roberto Freire Pimenta, entendeu que o desconhecimento do preposto em relação ao assédio equivale ao não comparecimento em juízo, resultando na aplicação da pena de confissão ficta, quando se presumem verdadeiros os fatos alegados pela parte contrária. O voto do relator foi aprovado por unanimidade. E esta notícia recebeu alguns comentários na página do TST no Facebook, como o do Rodinei Cunha, que elogiou a decisão do TST e ainda deixou um alerta. Na opinião dele, muitas empresas precisam valorizar o preposto e entender a necessidade de ter um bem preparado. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E ainda falando de redes sociais, chegou a vez do Quero Post. E hoje nós vamos responder a dúvida do Cássio Lima, que chegou pelo Facebook. Ele conta que foi demitido sem justa causa em uma segunda-feira e que depois a empresa ligou dizendo que ele teria que trabalhar mais 5 dias, cumprindo o aviso, e que eles iriam pagar o aviso de forma parcial e não pelos 30 dias completos. O Cássio quer saber se a empresa pode fazer isso. Bom, vamos conferir a resposta na reportagem. Foram mais de 2 anos de trabalho em uma mesma empresa como porteiro. Até que no mês passado, Leandro teve uma surpresa. Quando eu fui trabalhar dia 16, a minha fiscal chegou lá falando que eles não precisavam mais do meu serviço, que estava fazendo redução. E falaram que não era preciso eu cumprir o meu aviso prévio. E ponto final. Até agora a empresa não compareceu ao sindicato para homologar a rescisão. Leandro conta que recebeu esta carta comunicando o aviso prévio. No documento, a afirmação de que ele poderia ficar em casa, ou seja, não precisou trabalhar nos dias de aviso. Até agora, ele só recebeu pouco mais de R$ 1.300, referentes ao último salário, nem sinal dos benefícios a que tem direito, como férias e 13º. Depois que eu saí, né, da empresa, aí eu falei para minha esposa que era melhor a gente voltar para o Pará, para perto dos familiares, mãe, que a nossa mãe, pai, a mãe dela e o pai também são vivos,
que era melhor a gente ficar para lá, porque a questão do emprego está difícil, querendo ou não, está ruim. E como já estava acertada a homologação tudinho para o dia tal, e a empresa não foi lá, só falou que resolve comigo tal dia, e até agora minha carteira está assinada. O Leandro já entrou na Justiça do Trabalho para receber as verbas trabalhistas. No caso dele, a empresa optou pelo aviso prévio indenizado. O outro tipo de aviso é o trabalhado, aquele em que o empregado cumpre os dias de serviço na empresa. O aviso prévio indenizado é aquele que o empregador dispensa o empregado trabalhar durante o período do aviso prévio e paga o valor correspondente a esse período. Então, no caso de indenizar, o empregador entende que não é mais conveniente manter o empregado trabalhando na empresa durante o aviso prévio e paga o empregado equivalente aos 30 dias no mínimo, que seria o equivalente ao aviso prévio. Trabalhado, o nome já diz, é aquele período também em mínimo de 30 dias em que o empregado dispensado continua trabalhando, é sua obrigação de trabalhar, mas o empregador terá que nesse período reduzir em 2 horas por dia ou dispensar de trabalhar durante uma semana para que ele possa também ter tempo de conseguir novo emprego. Essa é a finalidade da redução da jornada durante o aviso prévio. O aviso prévio é de 30 dias. Antigamente, há muito tempo atrás, existia o aviso prévio de 1 semana para quem recebia salário por hora ou por dia, mas isso há muito tempo acabou. O ministro lembra ainda que todo o pagamento referente à rescisão, como a multa do FGTS, deve ser feito de forma integral, ou seja, sem parcelamentos. No caso do aviso prévio indenizado, a empresa tem até 10 dias contados a partir do comunicado de dispensa para fazer o pagamento. Já em relação ao aviso prévio trabalhado, o empregado tem que receber a rescisão no primeiro dia útil, após o término do contrato. Claro que, se ele trabalhou uma parte do período e foi dispensado, por exemplo, no caso da última semana, ele vai receber as 3 semanas como dias trabalhados e a última semana correspondente ao período do aviso prévio em que ele teve dispensado. A finalidade, obviamente, é valorizar o tempo de serviço do empregado para que ele tenha mais condição de conseguir um emprego melhor. E depois do intervalo, outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. Voltamos com Revista TST e vamos acompanhar outras notícias que marcaram a semana. O ministro Cláudio Brandão tomou posse como membro honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre Papa Leão XIII, na sede do TST. O ministro Cláudio Brandão assumiu a cadeira de número 39. Significa muito, porque a academia é um celeiro de intelectuais que pensam, vivem e produzem conhecimento sobre direito do trabalho e, ao mesmo tempo, tendo a honra de suceder um baiano ilustre, como foi o professor Pinho Pedreira, que coincidentemente foi meu orientador do mestrado. O acervo do Conselho Nacional do Trabalho, órgão que antecedeu o TST, agora faz parte do programa Memória do Mundo da Unesco. São 972 processos trabalhistas que retratam a sociedade brasileira de 1928 a 1946. Em 6 de dezembro, o Tribunal Superior do Trabalho receberá o certificado. Ministros do TST, do STF e juristas da Alemanha e do Reino Unido se reuniram no Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina para debater o futuro do direito trabalhista. Palestras abriram espaço à discussão sobre a relação entre a Constituição e o direito do trabalho, o novo Código de Processo Civil e os desafios enfrentados pela Justiça Trabalhista diante da crise econômica. Mediação e conciliação é o tema do mês na biblioteca do TST. Até o fim de novembro, é oferecida a ministros, servidores e demais interessados informação atualizada sobre o assunto. Os interessados em obter artigos podem fazer os pedidos por e-mail. Ao público externo, a biblioteca oferece no máximo 8 documentos por tema escolhido.
E chegou a hora de conhecer um pouco mais sobre o dia a dia no Tribunal Superior do Trabalho. Você sabia que o TST disponibiliza ao público informativos com a jurisprudência trabalhista? Saiba mais como é elaborado o material. 8 turmas, 3 sessões especializadas, tribunal pleno e órgão especial. Semanalmente, inúmeros processos envolvendo direitos e deveres de empregados e empregadores são julgados no Tribunal Superior do Trabalho. São decisões pautadas em súmulas, orientações jurisprudenciais ou precedentes. Em meio a tantas decisões, a principal função do Tribunal Superior do Trabalho é uniformizar a jurisprudência trabalhista brasileira. E para que todos fiquem atualizados, o TST publica desde 2012 um informativo com todas as alterações. O informativo é justamente o veículo de divulgação dessa uniformização. Eu acho que o principal objetivo é esse. E além de divulgar esse trabalho, a uniformização, essa missão do TST, a gente também divulga julgados novos, as atualizações de súmulas e OJs. Então, basicamente isso, divulgar a jurisprudência do TST. Para ter acesso ao informativo, basta acessar o site do TST, clicar na aba Jurisprudência, depois em Informativo TST e, por fim, na publicação desejada. Há também um informativo voltado especialmente para a execução trabalhista. O objetivo primordial desse destaque que foi feito foi atingir os juízes de primeiro grau, divulgar essas decisões em execução do TST para os juízes de primeiro grau. Todas as sessões do Tribunal Superior do Trabalho são acompanhadas por servidores da Coordenadoria de Jurisprudência. Nas sessões especializadas, se houver alguma atualização na jurisprudência ou um assunto novo aparecer em pauta, ou ainda se a matéria for debatida entre os ministros, o tema é abordado no informativo. Eu seleciono durante os julgamentos, o nosso setor de sistematização de jurisprudência faz a redação, eu reviso e todo esse material é encaminhado ao presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, que autoriza a publicação ou não dessas minutas. No caso do informativo da execução, além do ministro-presidente da Comissão de Jurisprudência, as minutas também passam pelo o juiz auxiliar da presidência, que comanda a comissão da execução trabalhista. Atualmente, a Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos é formada pelo ministro João Oreste Dallazen, presidente da comissão, e os ministros Valmir Oliveira da Costa e Maurício Godinho Delgado. A ministra Delaide Miranda Arantes é membro suplente da comissão. Quem quiser receber o informativo só precisa se cadastrar no site www.tst.jus.br/push. Já são mais de 35 mil e-mails que recebem as publicações automaticamente. E é importante saber, o objetivo é informar sobre a jurisprudência trabalhista. Os informativos não servem para comprovação de divergência jurisprudencial. Para fins de comprovação de divergência jurisprudencial, o que deve ser usado é o próprio acórdão quando ele é publicado. A Coordenadoria de Jurisprudência ainda oferece no site do TST os livros de súmulas, OJs e precedentes normativos, que reúne todas as publicações. Além disso, é possível fazer pesquisas unificadas. Basta inserir o número do processo, assunto ou nome do relator. E para você que acompanha as sessões do TST em tempo real pela internet, tem novidade por aí. E sobre o assunto eu vou conversar com o chefe de redação da TV do TST, Paulo Mondego. Olá, Paulo. Oi, Ana. As sessões de julgamento das sessões de dissídios começaram a ser transmitidas ao vivo também pelo nosso canal no YouTube. A vantagem para o internauta é que logo após o fim da sessão, as gravações já ficam disponíveis para visualização. E vale registrar que as imagens estão com definição cada vez melhor por conta da modernização do sistema de transmissão. As transmissões dos julgamentos pelo site do TST também continuam ocorrendo em tst.jus.br/sessões ao vivo. É com você, Ana. Ok, Paulo, muito obrigada pelas informações.
E esta edição do Revista TST fica por aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau!